de novembro de 2014. Parecia inacreditável. Menos para a torcida do Galo, que acreditou até o fim e viu o Atlético repetir a façanha de virar o jogo para 4-1, eliminar o Flamengo e carimbar a vaga para a decisão da Copa do Brasil. A final será um inédito clássico mineiro. Cruzeiro busca empate com o Santos na Vila Belmiro e mantém vivo o sonho da tríplice coroa. Em jogo de viradas, São Paulo resiste à pressão do Emelec e se classifica para a semifinal da Sul-Americana. Adversário do tricolor será o Atlético Nacional da Colômbia. Data do primeiro jogo irrita o clube brasileiro. Veja os preparativos para os clássicos do final de semana. Tem Grenal no Sul e Corinthians e Santos em Itaquera. E ainda, Molico Osasco vence outra vez o São Caetano e conquista o Paulistão Feminino de Vôlei. Olá, boa noite. Chegou a quinta-feira e estaremos juntinhos até às 7 da noite com uma Gazeta Esportiva espetacular para você. O futebol brasileiro teve uma quarta-feira que pode ser considerada inesquecível na temporada 2014. 3 jogos, 3 decisões e nada mais, nada menos do que 16 gols. O São Paulo perdeu do Emelec por 3-2, mas conseguiu a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o todo-poderoso Cruzeiro empatou com o Santos em 3-3 e garantiu uma vaga para a final. Em Belo Horizonte, a festa foi do Atlético Mineiro. E acredite se quiser, um raio cai sim 2 vezes no mesmo lugar. Com o Mineirão lotado e na base do eu acredito, a equipe conseguiu exatamente o mesmo milagre de quando eliminou o Corinthians. Depois de ver o Flamengo fazer 1-0, o Galo marcou só 4 gols em mais uma virada histórica e ficou com a vaga da final. O Atlético Mineiro mostrou mais uma vez que se trata de um time no mínimo diferente quando atua em casa. Mais uma vez, o galão da massa começou perdendo para o Flamengo nesse chute cruzado de Everton. Precisando fazer 4 gols, geralmente os torcedores pensariam que tudo já estaria perdido. Mas não para esse Atlético. O Galo conseguiu empatar no fim do primeiro tempo com Carlos. O roteiro era complicado, fazer 3 gols no segundo tempo. Michael Suel, então, aos 12, começou a escrever esse drama. Depois, aos 36, Dátulo deixou os atleticanos com o coração na boca ao fazer 3-1. Faltava apenas um e ele veio aos 39 com o talismã Luan para delírio dos torcedores que acompanhavam o jogo no Mineirão. Classificação heróica mais uma vez, repetindo o filme da partida contra o Corinthians. Quem entrou no Atlético hoje foi a torcida. Quer dizer, no primeiro tempo nós perdíamos o jogo, eles seguraram bem, não vaiaram ninguém. Claro, em alguns momentos dá um desconforto para todos nós, né? Porque as coisas não acontecem. Mas é incrível a fé, como eles acreditaram na possibilidade. Então eles jogaram o time para cima. E aí, você como jogador numa hora dessas, cara, você dá vida. Então, nós estamos no limite nosso, assim, praticamente, porque não somos pequenos, tá? Nós somos grandes. Ficamos sem velocidade, ficamos só defendendo. E defender contra o Atlético aqui no Mineirão vai ser furado. Então, mérito do Atlético, os parabéns ao Atlético. Lamentar, mas os meus jogadores são guerreiros, lutaram, jogaram contra uma grande equipe. E agora tocamos a vida no Campeonato Brasileiro e esquecer que nós tínhamos que o bônus agora acabou. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, primeiramente tem que dar parabéns realmente ao Atlético e à torcida do Atlético que se comporta de uma maneira diferente da maioria das torcidas no Brasil. Essa história do apoio incondicional. Não é raro o time que precisa do resultado toma um gol em casa e se sente pressionado pela torcida que fica gritando se não ganhar, olê, olê, olá, o pau vai quebrar. Na verdade, isso muito mais traz prejuízo para o time de coração do que apoio. A torcida do Atlético não, talvez até envolvida com aquela história da Libertadores no ano passado e o Atlético conseguiu algo assim que você tem que reverenciar, é para entrar para a história. Ganhou os 2 jogos do Corinthians e do Flamengo fazendo 4-1, precisando fazer 4-1.
Uma coisa é você golear por 4-1 por circunstâncias de um jogo. E outra coisa é você ter a obrigação de construir esse placar e você fazer. Então, o Atlético, ele está de parabéns. É um feito... E, aliás, a quarta-feira ontem foi sensacional. Mas o Atlético você tem que reverenciar, sim, tem que fazer todos os elogios possíveis e imagináveis à torcida, ao time. O próprio Leverkusen, a reação dele ontem, quando o time fez o quarto gol, foi de incredulidade. Não que ele não acreditasse, mas diante da dificuldade de você construir um placar como esse. E construiu, sabe? Conseguiu a classificação. Serão 2 jogaços, a gente vai falar daqui a pouquinho da classificação do Cruzeiro, uma final mineira e 2 times que merecem estar na decisão. O Atlético, principalmente por causa dessa conquista épica. Não vamos só falar de flores, infelizmente teve tumulto de novo, mas esse é assunto para daqui a pouco. Godoy, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. E um beijo para a dona Shirley, vó da Michele. Olha, esse negócio de raio cair 4 vezes no mesmo lugar, 2 e tal, esse raio que caiu ontem no Mineirão atingiu, inclusive, respingou, inclusive, no Parque São Jorge. Tá? Por quê? Porque mais feliz do que o Leverkusen ficou Mano Menezes. Todos nós estávamos dizendo que todos nós que eu digo quem falou, que Mano Menezes era incompetente, engole agora quem falou, porque o Mano Menezes deve estar dando aquela risadinha sarcástica. O Chico ontem falava aqui, e falando, não vai... chupam quem falou que eu era incompetente, que Luxemburgo era o bam. Olha só, Mano Menezes não é incompetente. Incompetente é Luxemburgo. Pois é, para você ver aqui, né? A gente não pode tirar um mérito também do Atlético. Mas, enfim, aliás, cogita-se desse jogo Atlético e Cruzeiro ter uma torcida única, por medo de confusão. As autoridades não dão conta de combater a violência, que ontem também se repetiu lá em Minas, briga entre torcedores. Mais de uma dezena de torcedores do Flamengo, 2 torcedores, foram presos e assim tem que ser. Se não sabe se comportar como se deve, então não pode conviver em sociedade. Eu penso dessa maneira. É um jogo de futebol, mas as pessoas, em vez de assistir a uma partida de futebol, elas vão para arrumar confusão. Então, tá aí, bem fez a polícia cumprindo com seu papel, prendendo os baderneiros. Godoy. Mas não adianta só prender, levar, deter por alguns momentos. Tem que baixar o cacete, que eu falo, cacete é a justiça, né? É processar, indiciar, processar e condenar. Senão não vai virar nada. Eles ficam dando um passeio aí. O delito já foi cometido e eles vão dar um passeio aí, escoltados pela polícia. Quer dizer, com mais segurança do que o cidadão decente, o cidadão que vive a vida e está exposto à violência e vive a vida com decência nesse país. Daqui a pouquinho eu explico mais sobre essa história de torcida única para a decisão, né, que saiu o sorteio. Isso daí é passar a régua na incompetência da justiça e na incompetência das instituições responsáveis pela segurança do cidadão nesse país. Não adianta falar que só a polícia não resolve, que o cidadão tem que fazer a sua parte. Os órgãos competentes deveriam fecham, estão extintos, baixa qualquer decreto, qualquer canetada, extingue os órgãos de segurança de Minas Gerais. É a incompetência imperando em Belo Horizonte. Bom, o Santos bem que tentou, chegou a fazer 3-1 no Cruzeiro, mas deixou a classificação escapar com 2 gols do atacante William, um aos 35 minutos do segundo tempo e outro aos 49. Além de garantir a classificação, a Raposa mantém vivo o sonho do pentacampeonato da Copa do Brasil. Fernando Gavini nos conta em detalhes como foi o jogo. A torcida canta pela importância do jogo. Pula sem parar também para não deixar a chuva esfriar o corpo. Quando o Santos entra em campo, o recado é dado. Fé no time da virada. Virar era preciso para chegar à final da Copa do Brasil depois de perder do Cruzeiro por 1-0 no Mineirão. E justamente com sua arma mais letal, a velocidade,
o Santos arrancou um contra-ataque com Rildo pela esquerda. A jogada terminou nos pés de Robinho, que abriu o placar na Vila Belmiro. Além de tomar um gol com menos de 2 minutos, o Cruzeiro teve ainda o prejuízo de perder o zagueiro Dedé. Se machucou no lance e foi substituído por Bruno Rodrigo. A torcida do Santos teve pouco tempo para comemorar. No rebote de Aranha, Marcelo Moreno empatou. Naquele momento, a missão santista ficou ainda mais difícil. Seriam precisos 2 gols para levar o Peixe à decisão. Rildo teve a chance clara de fazer 1, mas perdeu cara a cara com o Fábio. Pouco depois, ele até fez, mas estava impedido. Coube então ao camisa 31 participar do lance mais polêmico do jogo. Fábio deixou a bola escapar. Rildo tentou alcançar e o árbitro Delson Fernando da Silva marcou o pênalti de Léo sobre o santista. Gabriel bateu com categoria e encheu a torcida de esperança. O gol fora de casa classificava o Cruzeiro, outra vez na base da velocidade. De Lucas Lima para Gabriel, de Gabriel para Rildo, 3-1 para o Santos. Logo depois do gol, Robinho pediu para sair e ficou caído no campo. Foi substituído por Jorge Eduardo, saiu de campo com a ajuda da maca móvel e ainda fez sinal para o motorista ir mais devagar para o Santos ganhar tempo. Era preciso apenas esperar o relógio correr para o Peixe se classificar. Mas quando ele marcava 35 minutos do segundo tempo, William transformou a chuva em ducha de água fria. Vamos falar a verdade, né? O segundo gol do Cruzeiro sai de um lance jogado para frente. A gente disputou uma bola, acabou caindo no peito ali do William e ele já na corrida, quer dizer, não foi uma construção de jogada que eles fizeram envolvimento e que criaram uma situação muito perigosa. Foi uma situação, felizmente, que acontece no futebol, né, de uma infelicidade da nossa equipe, que eles acabaram conseguindo esse segundo gol e que realmente assim nos deixou sem tanta força para poder buscar ali talvez um quarto gol. E no último lance do jogo, outra vez o William empatou. Santos eliminado da Copa do Brasil, mas com direito a reconhecimento e aplausos da torcida. A gente fica chateado, muito frustrado realmente, porque acho que a gente merecia essa vaga final, mas ao mesmo tempo a gente fica orgulhoso do time ter disputado de igual para igual contra a equipe do Cruzeiro. A final da Copa do Brasil vai ser um clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético. Para o Santos, a eliminação deixa praticamente certo que o time não vai participar da Libertadores no ano que vem. A 8 pontos do G4, faltando apenas 6 rodadas, as chances no Campeonato Brasileiro são meramente matemáticas. O Campeonato Brasileiro, realmente, a distância é grande, mas nós temos que continuarmos firme, né, buscar os resultados, buscar as vitórias. Aquilo que eu falei, enquanto tivermos alguma possibilidade matemática, a gente tem que tentar, né? Mas é claro que a dificuldade, que a situação é muito difícil, né? Não tem jeito, o caminho do Santos era via Copa do Brasil. Até fez um gol no começo do jogo, sofreu um empate, mas aí depois num pênalti para muita gente discutível, para mim existiu, que o Gabigol acabou fazendo 2-1, o Godoy pode até falar sobre isso depois, fez 3-1, que era o placar que garantia a classificação, só que acabou, né, numa bobeira, tomando um gol do William aos 35, um Cruzeiro que nunca deixou de atacar, de buscar o resultado, apesar de todas as dificuldades, e aí, claro, o Santos abriu todo para marcar o 4º gol, quando o William, que está se recuperando de uma contusão séria, muito séria, estava numa noite inspiradíssima e conseguiu fazer 2 gols que garantem o Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil. Por tudo o que aconteceu na temporada e no próprio jogo, eu acho justo o Cruzeiro chegar à decisão. Foi realmente, sabe, um time que estava lá, com toda a dificuldade, jogando fora de casa, perdendo por 3-1 até 35 do segundo tempo e tem força para buscar
a reação, você tem que reverenciar, o Godoy. Não pode ser diferente. Para desespero do Rodolfo, santista, parceiro do Tadal, não adianta esse ditado aí, que muita gente defender é mais fácil que atacar. Não, atacar para quem tem qualidade é sempre perigoso para quem está defendendo. Tem que elogiar o gramado da Vila Belmiro, porque você vê que com a água toda que caiu, o gramado manteve-se sem nenhuma poça de água e os dois times jogaram com a bola no chão. Esse pênalti aí, quer dizer, o Cruzeiro tem um mérito imenso na classificação para a final, porque conseguiu classificar-se contra o Santos e contra a arbitragem. Anularam, impediram um gol legítimo no primeiro jogo e inventaram esse pênalti aí, porque da onde o árbitro está não dava para ele ver o que ele acha que viu. Então ele apitou por dedução e errou. Não foi pênalti, prejudicou o Cruzeiro, deixou o Santos numa vantagem imensa no primeiro jogo e no segundo jogo. Quer dizer, o Cruzeiro ganhou inclusive da arbitragem. Mas o melhor reforço do Cruzeiro foi a saída do Dedé, que não está jogando nada, e entrou o Bruno Rodrigues e consertou a defesa do Cruzeiro. E dizem que a costela boa é a costela do Adão, a costela boa é a costela do William e do Luan, porque os dois jogadores que tiveram problema nas costelas arrebentaram e classificaram as suas equipes, o Luan pelo Atlético Mineiro e o William. Eu nunca vi alguém curar costela, luxação, fratura, qualquer movimento da costela tão rápido igual o William e o Luan. Portanto, o departamento médico dos dois clubes podem espalhar para o mundo, ganharão o prêmio Nobel de Ciência pela cura. Não, porque a costela é uma das coisas mais difíceis de respirar dói, respirar dói. Agora imagina correr, dividir e fazer gol. Aí o Bruno Vini, como é ruim para cabecear uma bola. Becão que encosta no corpo do atacante. Tem que dançar, Bruno Vini. Você jogou na Europa. Meu Deus! A CBF sorteou nesta quinta-feira os mandos de campo dos dois jogos da final. A primeira partida entre Atlético Mineiro e Cruzeiro vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 12, às 10 horas, na Arena Independência. Depois de decidir as quartas de final contra o Corinthians e a semifinal contra o Flamengo, a diretoria do Galo resolveu abrir mão do Mineirão. Já o jogo de volta vai ser realizado no dia 26, no mesmo horário, no Mineirão, e terá o mando do Cruzeiro. E aí entra essa história de torcida única, porque na verdade o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, como visitantes, têm direito a 10% dos ingressos disponíveis. Só que aí os dois clubes estão falando em abrir mão desses 10%, justamente para minimizar o risco de violência, de confronto entre as duas torcidas. O que eu acho um erro, sinceramente eu acho um erro. Alguém vai falar assim, é mais prudente você evitar a presença das duas torcidas. Ora, você tem que fazer um esquema de segurança rígido, rigoroso, mas você não pode, isso você acaba entrando numa questão constitucional que é o direito de ir e vir, de assistir a uma partida de futebol. Então, a Secretaria de Segurança do Estado de Minas Gerais, a Polícia Militar tem que falar assim, não, deixa com a gente que a gente vai garantir a segurança desses torcedores, desses 10% de visitantes que vão ao jogo. Isso seria o mais natural, o mais correto. Até porque também jogo com torcida única, sabe? Você acaba mexendo na essência do futebol, que são os dois lados. Concorda comigo, Rodolfo? Eu já falei, me tornaria repetitivo em dizer que é a assinatura, é o carimbo da incompetência das instituições responsáveis pela segurança pública em Belo Horizonte. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Câmera 3, a pergunta é sobre a decisão da Copa do Brasil. Nós queremos saber, Godoy, atenção, quem leva a melhor na final da Copa do Brasil? Atlético Mineiro ou Cruzeiro? Olha, o meu voto é o voto computado aqui da Giovana Belice, esposa do Wilson, os pais dela, os irmãos lá de Santo André. O meu voto é quem põe a mão e fica e ergue o troféu de campeão da Copa do Brasil. Cocorococó! É galo. Mas o galo não cacareja, não. Cocorocó!
É o galo que canta de madrugada? É o galo, é verdade. Tem umas galinhas que cantam de madrugada Verdade, também, esquece, mas passa, arrumam uma confusão. É o galo. Ah, Cara do céu. as galinhas que cantam de madrugada arrumam uma confusão. É ou não é, Gabriela? Ela ficou confusa, quem está cantando de Eles me madrugada. atrapalham, que eu tô pensando na água, Tudo que depois bem. eu vou perguntar pro Godoy se a água melhorou. Fala, Celso. Não, tô pensando, juro por Deus, é muito difícil uma coisa dessa. A lógica aponta o Cruzeiro pelo time. Calma, vou explicar. Mas por tudo que aconteceu nessa Copa do Brasil, eu acho que dá Galo. Não tem como não dar Galo. Não tem como. Eu A vou maneira torcer pro Galo. como o time reagiu. Aliás, estão fazendo 1000 brincadeiras em relação ao Atlético Mineiro, né? Scanova agora dá 2 de lambuja fora de casa e mais 1 em casa. Pois é, tá vendo só? Mas excesso de confiança também não é bom, não. Enfim, mas eu acho o clima, a energia aponta Atlético Mineiro. Muito bem. Resultado sai no final do programa de hoje. Entre no site gazetesportiva.net e vote da Copa do Brasil e dos Galos para a Copa Sul-Americana. O São Paulo perdeu do Emelec em Guayaquil, mas na base da raça e da superação, garantiu a classificação para a semifinal, depois de levar um gol relâmpago. Aos 18, aos 20 segundos, o tricolor virou o placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o domínio foi total dos equatorianos, que marcaram 2 gols em 5 minutos e, mesmo vencendo o jogo por 3-2, foram eliminados da competição. Em Guayaquil, no Equador, a bola começou a balançar a rede com menos de 1 minuto de partida. Bolanhos recebeu na frente e anotou o primeiro do Emelec diante do São Paulo. Aos 28, Michel Bastos cobrou falta, Paulo Miranda ajeitou e Allan Kardec bateu forte para igualar o marcador. 1-1. Ainda na etapa inicial, nova jogada de Michel Bastos. O camisa 7 acionou Souza em profundidade e o volante tocou para Kaká, que deixou Paulo Henrique Ganso livre na cara do gol. 2-1 tricolor. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, Mondain foi derrubado por Paulo Miranda dentro da área. Pênalti que Bolanhos converteu com certa dificuldade. 2-2 no Equador. Aos 8, Álvaro Pereira colocou a mão na bola. Novo pênalti e mais um gol de Bolanhos. Porém, a reação equatoriana parou por aí. Final, Emelec eliminado 3, São Paulo agora nas semis 2. A gente não teve perna realmente para melhorar o segundo tempo, mas isso faz parte do calendário, só que também a gente está com dificuldade, que a gente está perdendo jogadores importantes, né? A gente tem o Kaká, tem o Tolói, o Pato fora, e agora o Maicon, que é muito importante, né? Porque o Souza e o Denilson, principalmente o Souza, também está arrebentado, está jogando no sacrifício, mas não tem jeito, a gente vai chegar agora em casa sexta-feira às 3 horas da manhã e sábado vamos viajar. E eu tô vendo os caras ali, eu não sei quem que eu vou pôr pra jogar, cara, porque... E aí tem um jogo na quarta-feira, acho também, que a gente não sabe onde que é. Então, a gente tá perto de tudo, mas ao mesmo tempo também longe de tudo, porque é muito confuso pra gente. A gente não tem nunca a logística nossa, nós temos essa loucura dessa viagem nossa. Mas vai fazer o quê? Nós temos que arregaçar as mangas, fazer os jogadores entender que é assim mesmo, e eles entendem, estão dando a vida aí. E tomara que a gente continue assim. Para quem tem um pouco menos de paciência, tem um pouco de preguiça, pode pensar assim, o Muricy Ramalho só reclama, sabe? Ou está arrumando desculpas. Mas, na verdade, ele é um profissional, aliás, um dos poucos profissionais que batem o tempo todo no calendário. E algo precisa ser feito. Lamento que, entre os profissionais do futebol, o Muricy esteja pregando no deserto, porque poucos o acompanham. E deveriam acompanhar. Realmente é ilógico esse calendário. Aí, quando o time não vence, o técnico que é ruim, o técnico que é burro, o técnico que é incompetente, mas não tem tempo de treinar. Chega na sexta de manhã, já viaja no sábado, não dá tempo de você fazer nada. E nem mesmo de contar com os jogadores que você precisa. Agora, sobre o jogo de ontem, o São Paulo, olha, deu sorte. Deu muita sorte. Teve bola na trave, teve bola no travessão. Aí tem a competência do Rogério Ceni também, que acabou fazendo defesas importantes, mas foi um sufoco. E os pênaltis foram bem marcados, sim, né, Celso? Para mim, indiscutivelmente. O juiz foi bem, né, Godoy? Eu até escrevi ontem no blog, na cara do gol, na gazetesportiva.net, a classificação do São Paulo foi na raspa do tacho.
na raspa do tacho, foi ali, ó, no limite. Agora que tem a melhor sorte contra o Atlético Nacional, que a gente vai mostrar os gols daqui a pouco, é muito melhor que esse Emelec. Esse Emelec é guerreiro, voluntarioso, mas só. Mas se o São Paulo tiver descansado, e o Dr. Paulo Tuma Júnior e o Piquila lá de Bálsamo ficam torcendo para isso, se tiver descansado, o São Paulo leva. Agora, se não tiver descansado, já vai perder pontos e facilitar a conquista do Cruzeiro, inclusive agora no jogo contra o Vitória, não estando descansado. Bom, e dando uma informação aqui, o São Paulo conseguiu mudar a data da semifinal da Sul-Americana. A revolta do São Paulo chegou até a CBF. Em ligação do presidente da Federação Paulista e vice da CBF, Marco Polo Del Nero, no fim da tarde de hoje, o clube conseguiu o que queria e mudou a data da primeira semifinal da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, do dia 12 para o dia 19. A confirmação foi feita ao espn.com.br pelo presidente tricolor Carlos Miguel Aidar e ele ainda reclamou, fez outras reclamações ali contra o gerente da entidade máxima, Manuel Flores. Enfim, então, porque a princípio a Conmebol havia marcado o jogo para o dia 12, o confronto de ida entre São Paulo e Nacional, enfurecendo aí os dirigentes tricolores e agora então teve essa mudança aí, Celso. Ficou melhor para o São Paulo, né? Também, mas continua apertado, melhora minimamente, mas enfim. Mas o São Paulo ainda não recebeu nenhum ofício da CBF com essa confirmação, mas foi dito que houve sim essa mudança. Muito bem, no outro jogo das quartas de final, o Atlético Nacional de Medellín, que havia vencido a primeira partida por 1-0, foi à cidade de Trujillo, assim, Celso? Trujillo, no Peru, e ganhou a Universidad César Vallejo pelo mesmo placar. Assim, Celso? Vallejo. A equipe colombiana vai decidir com o São Paulo uma das vagas para a final. A Conmebol definiu que o primeiro jogo vai acontecer no dia 19, quarta-feira, às 10 da noite, no estádio Atanásio Girardot, em Medellín. O jogo de volta está confirmado para o Morumbi, dia 26, também às 10 horas. Veja o gol da classificação do time colombiano. O Nacional de Medellín passou pela equipe do Universidad César Vallejo por 1-0 e se classificou às semifinais para encarar o São Paulo. O gol do jogo foi marcado por Edwin Cardona, aos 9 minutos do fim. Os outros semifinalistas serão definidos na noite de hoje. Muito bem, 2 partidas definem nesta noite as outras 2 vagas para a semifinal. O Cerro Porteño do Paraguai recebe o Boca Juniors às 8 horas no estádio La Hoja Azulgrana, em Assunção. O primeiro jogo em La Bombonera deu Boca 1-0. O outro confronto é entre argentinos. River Plate e Estudiantes se enfrentam no Monumental de Núñez às 10h30. O River entra em campo com uma considerável vantagem depois de ter vencido o jogo de ida em La Plata por 2-1. Vôlei, na decisão do Campeonato Paulista Feminino, Molico Osasco não deu chances para o surpreendente São Caetano e faturou o tricampeonato consecutivo. Veja como foi. O clima era todo favorável ao Osasco. Com a vitória no primeiro jogo, bastava um outro resultado positivo para a equipe da casa ficar com o título paulista. Mas as adversárias do São Caetano fecharam os ouvidos para a enorme torcida e deram trabalho no set inicial. No entanto, depois da primeira parada técnica, o time de Luiz Omar de Moura foi para cima e abriu 7 pontos de vantagem. O São Caetano até conseguiu diminuir a diferença, mas uma nova parada quebrou a sequência do time do ABC e o Osasco retomou a boa vantagem para fechar o set em 25-18. Na segunda parcial, a cubana Carcasses assumiu a responsabilidade e praticamente levou o time do Osasco nas costas. O São Caetano teve alguns bons momentos no set, mas nada que assustasse as meninas de Luiz Omar de Moura. Carcasses, então, foi para o saque e a sequência da cubana desmontou a linha de passe do São Caetano. No final, 25-14 Osasco. Com 2-0 no placar, era só uma questão de tempo para a equipe da casa levantar o troféu. O São Caetano continuou errando e as adversárias ficavam cada vez mais perto da vitória. E ela não demorou muito. Neste ponto de Adenísia, o Osasco fechou a parcial em 25-19 e a partida em 3-0. Terceiro título paulista seguido e 12º da história do time. Agora, as equipes esquecem o Paulistão e focam as atenções na Superliga, que tem início já na semana que vem.
Nesse final de semana acontece em São Paulo o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Assim como em 2008, o inglês Lewis Hamilton da Mercedes pode ser campeão em Interlagos. Ontem ele conversou com jornalistas em São Paulo e Caroline Zilberman acompanhou. Ele chega, se surpreende com a quantidade de jornalistas que o aguardam na sala de imprensa. Registra o momento, vale até selfie enquanto o tradutor gasta saliva. Estar no Brasil é definitivamente especial para Lewis Hamilton. Quando era mais novo, eu costumava jogar um jogo no computador e Interlagos era sempre o primeiro circuito da temporada. E eu simplesmente lembro do Ayrton Senna correndo aqui. O apoio que ele tinha dos fãs e o quanto ele era amado no Brasil. O piloto da Mercedes acumula 10 vitórias na temporada. No último domingo, venceu o GP dos Estados Unidos e abriu uma vantagem de 24 pontos para o companheiro de equipe, o alemão Nico Rosberg. Com a vitória, o piloto de 29 anos se tornou o britânico que mais venceu na Fórmula 1, 32 vezes, superando assim o campeão do mundo em 92, Nigel Mansell. Na última corrida do ano, que acontece em Abu Dhabi, a pontuação vale o dobro. Por isso, não vamos conhecer o novo campeão mundial neste domingo em Interlagos. Mesmo assim, uma vitória em solo brasileiro teria muito valor para Hamilton. Em 2008, quando ele foi campeão mundial pela primeira vez em Interlagos, ele acabou ficando em 5º lugar. Eu tenho um ótimo carro e uma equipe maravilhosa. É a melhor temporada que eu já tive. Estou disputando um título mundial, algo que sempre sonhei durante anos. Sinto que é o meu primeiro campeonato. Estou mais faminto do que nunca. Amanhã, a partir das 3h30 da tarde, tem mais uma edição do nosso Hangout do Google Plus, onde você pode bater um papo com a galera que faz os programas de esportes aqui da TV Gazeta. Aqui, ó, nessa sexta-feira participam do Hangout eu, Chico Lang, o nosso editor Vicente, que acho que vai entrar uma matéria super legal dele, falando do Grenal, o produtor José Diniz Neto e o repórter Felipe Sboriu. Então a gente te espera amanhã para um chat, um bate-papo, às 3h30 da tarde, endereço google.com/MaisTVGazeta, ou também você entra no site gazetesportiva.net, vai estar lá na capa, tá? Quero aproveitar e mandar um beijo pra Renata, corintiana, Renatinha, ela fez um fã-clube pra mim no Instagram, nas redes sociais, tem mais de 2.000, 3.000 pessoas. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por todas as palavras que você disse pra mim, Renatinha. Um beijo pra você. E atenção! Faltam poucos dias para o fim da votação popular para escolher os vencedores do quê, Godoy? Do Troféu Mesa Redonda. Se você ainda não votou como Celso Cardoso, acesse troféumesarredonda.com.br e participe. A Baltec e a LuxColor estão conosco em mais uma edição do Troféu Mesa Redonda, fazendo uma festa linda para vocês. Mas o Celso, eu já vi ele preparando todos os nomes, porque ele vai votar amanhã, né, Celso? Não sei se eu vou votar amanhã, se eu vou votar no sábado. Estou pensando ainda, tenho algumas dúvidas. Quero aproveitar para mandar um abraço para o senhor Walter Martinez, que acompanha sempre o Gazeta Esportiva. Quem é ele? E ele é corintiano. E ele mora onde? Não sei onde ele mora, mas... E ele faz o quê? Telespectador do Gazeta Esportiva. Tem coisa mais importante do que ser telespectador assíduo? Tem nada mais importante do que isso. Por falar em votação, vocês jornalistas que gostam do nosso trabalho, votem em nós. Jornalistas e telespectadores. No prêmio ACESP, Ford ACESP. Vote em nós. Tá? É acesp.org.br. Você entra no site e você vai colocar melhor comentarista esportivo. Aí você vai escolher lá. Tem o Godoy, tem o Chico Lang. 3 indicações por cada categoria. 3 indicações. Então você vai indicar o Godoy, você vai indicar o Celso e vai indicar o Chico Lang, por exemplo. Melhor apresentador, vai indicar a Michele e a Michele. Assim que faz. Michele, Anitta, Flávio Prado. Boa. Pode 3 Não, pode pôr só a Michele lá que tá... Não, legal. Vote na galera do esporte da TV Gazeta. Só nós, tá? Só nós. acesp.org.br. Depois a gente dá o endereço certinho, tá bom?
Vamos para um rápido intervalo, Celso Cardoso? Vamos. Precisamos beber uma água aqui. E a água, hein, Godoy? A água continua fedida, ô Alckmin. Daqui a pouquinho os preparativos para os clássicos do final de semana. Tem Grenal no Sul, tem Corinthians e Santos em Itaquera e tem as notícias do Palmeiras. Não saia daí porque o Gazeta Esportiva tá bom demais e volta já. E voltamos a falar do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras encara no sábado o Atlético Mineiro, finalista da Copa do Brasil. Em uma situação um pouco mais tranquila na tabela, o Verdão curte o alto astral na academia. E o zagueiro Tóbio, um dos gringos que vieram com o técnico Ricardo Gareca, mostra que está adaptado ao clube e ao futebol brasileiro. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O lateral Juninho e o atacante Henrique estão de volta. Palmeiras está definido para pegar o Atlético Mineiro no Pacaembu e ciente que não existe moleza pelo fato do adversário estar envolvido na final da Copa do Brasil. Eles estão enfocados em lo que es el Brasileirão, estão brigando por la lucha entrada a Libertadores. Yo creo que si están enfocados es igual para los dos, ¿no? Brasileirão, aquí siempre se juega cuarta o quinta y domingo. Por una semana larga que nós tenemos, creo que no varía muito. E não importa o adversário, a confiança por aqui está em alta. Dorival Júnior para o treino, corrige, conversa. Ganhou o respeito dos jogadores, inclusive dos que vieram de fora do país. Com a chegada de Dorival Júnior, ele conhece bem o futebol do Brasil y bueno, acho que los resultados están vindo porque venimos buscando esto hace mucho, como estaba Gareca. También recuperamos muchos jugadores importantes como Valdivia, Praz. Y bueno, creo que el comprometimiento de todos viene de hace mucho. Y bueno, después de tanta briga, creo que ya era hora de que un poco los resultados empiecen a aparecer para nós. Se o ex-técnico do clube, Ricardo Gareca, não atingiu a adaptação esperada, o mesmo não podemos falar do zagueiro Tóbio, que chegou por aqui no mês de junho e vive o melhor momento com a camisa do Palmeiras. Agora já me estou me sentindo melhor. Meu rendimento, também a forma de manejarme hacia mis compañeros, con el idioma, con todo, ¿no? El trato con cada uno. Y también futbolísticamente me siento mejor y bueno, ya voy conociendo lo que es el fútbol de Brasil, ¿no? El Brasileirão, Copa do Brasil. Lúcio agora é a opção no banco de reservas. Ao lado de Tóbio, uma jovem promessa do clube. O entrosamento com Natan é outro ponto forte que vem aparecendo nas últimas rodadas. Natan tem um grande futuro, ¿no? Está demostrando que tem muitas qualidades. Acho que com Natan estamos bem. Temos que seguir assim e tratar de melhorar. O destaque do final de semana do Campeonato Brasileiro serão os clássicos regionais, né? Os destaques serão os clássicos regionais. Além de Figueirense, Chapecoense e Corinthians e Santos, o bicho vai pegar no Rio Grande do Sul com mais um Grenal. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Gaúcho que se preze gosta de um bom churrasco e de Grenal. Esse domingo no sul do país, as atenções não estarão voltadas para assar carne, mas sim para o principal clássico do Rio Grande do Sul e uma das rivalidades mais acentuadas do Brasil. Internacional e Grêmio se enfrentam domingo, às 5 horas da tarde, na Arena do Grêmio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro com os mesmos objetivos: avançar na luta por uma vaga na Libertadores. A gente vai se superar sim, é um jogo na nossa casa, é um jogo que a gente precisa dos 3 pontos pela classificação nossa na Libertadores, e é um clássico também. A gente sabe que clássico é divisor de águas. Cresci, né, na minha vida profissional no futebol, convivendo, né, com a rivalidade, tudo que envolve. Acho que é um dos jogos que todo jogador quer jogar, e o momento que a gente vai jogar esse clássico também, né, um momento decisivo para
para ambas as equipes. Para a metade azul dos Pampas, o atacante Barcos tem a mesma importância em campo de uma suculenta costela no churrasco. E mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Espero que o Barcos possa fazer gol e possa fazer a diferença pra gente, que é o cara que é o nosso artilheiro, é o nosso finalizador, é o cara que a gente tem muita confiança que possa desempenhar um bom futebol domingo e possa ser o papel de destaque nosso aí. Já o atacante Nilmar, referência colorada na arte de fazer gols em clássicos, tem na ponta da língua a receita do sucesso na partida de domingo. Assim como um bom gaúcho sabe o que fazer para assar uma carne com qualidade. Claro, tem que ter concentração e saber que é diferente esse, porque é o final do campeonato, os dois times querem chegar na Libertadores e o jogo é fora de casa também, então, como sempre, todo o Grenal que eu joguei foram de muita marcação, poucos espaços e decidido em detalhes. E não vai ser diferente isso. Apenas 2 pontos de diferença separam os clubes na tabela do Brasileiro. No primeiro turno do campeonato, o Internacional venceu o Grêmio no Beira-Rio por 2-0, jogo que marcou a estreia do técnico Felipão no tricolor. Deu fome essa reportagem, hein, Vicente? O assunto agora é o Corinthians, que vai ter a volta de um importante reforço para o clássico contra o Santos, domingão, na Arena em Itaquera. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. Confira. Fora da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, restou ao Corinthians brigar por uma vaga para a Copa Libertadores de 2015. Sabendo disso, o elenco corintiano faz contas para atingir esse objetivo. Com 13 pontos, acho que a gente conseguiria a classificação. A gente conseguiu um agora contra o Curitiba, né? E faltam 12, né? Por essas contas. E com 4 vitórias aí desses 6 jogos, acho que a gente consegue essa classificação. E vamos pensar em ganhar os 6 jogos, que é o que nos restam, né? São 6 finais aí. Isso depende também muito dos outros resultados, né? Aí daqui 1, 2 rodadas a gente vê o que os matemáticos falam de novo para ver como é que vai ser. Nesse final de semana, o Santos pela frente, adversário que vem eliminado da Copa do Brasil. Será que isso pode ser uma vantagem nesse confronto? Vamos ver como é que eles reagem a essa derrota, né? Acredito que eles também fizeram um bom jogo, primeira classificação para a melhor equipe do Brasil, na minha opinião, e jogando de igual para igual. Então acredito que vai ser um jogo muito parelho, um jogo disputado. Além de eliminado, o Santos pode vir para o clássico de domingo sem Robinho. Óbvio que o Robinho é um jogador diferente, né? Um jogador de seleção brasileira. E caso ele venha ficar fora, vai fazer uma falta muito grande, até porque para você repor um jogador da qualidade é complicado. E como você falou, torço para não ter sido nada grave, como eu acho que não foi. Mas não sei se ficar fora é melhor para a gente, porque é um jogador espetacular. Se o Santos pode ficar sem Robinho no clássico do final de semana, o Corinthians comemora a volta de Guerreiro. Depois de ter cumprido 3 jogos de suspensão, o atacante corintiano está de volta. É um cara que tem resolvido, não só fazendo gols, mas ajudando também a segurar a bola na frente, dando tempo para a gente conseguir ocupar o campo adversário, né? E, sem dúvida nenhuma, é um cara que impõe respeito no adversário, né? Isso faz toda a diferença, até porque nós não temos jogadores da característica dele do elenco. Por isso que a gente sente muito quando ele fica fora, né? E por ele estar vivendo esse momento maravilhoso, sem dúvida nenhuma, contar com ele no campo é importantíssimo para a gente. Fim da enquete do site gazetesportiva.net. Quem leva melhor na final da Copa do Brasil? Atlético Mineiro, 55% dos votos. Eu também acho, também torço. Gazeta Esportiva desta quinta-feira fica por aqui. É sexta-feira chegando. Amanhã às 10h30 tem Super Esporte com a linda Anitta. E o Gazeta Esportiva volta às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Quem ganhar nesse fim de semana vai comemorar com a outra, como diz o Zeca Bernardelli.